que você admira, mano? Tipo, você como Vinícius, o que você acha legal, assim, no mundo? Entende o que eu quero dizer? Sim. Cara, o que eu gosto de fazer no mundo, eu gosto de ler histórias, velho. De ler mitologia, É o que eu acho mais legal, assim. O que eu acho mais legal. Por Gosto quê? de, gosto de visitar lugares também, de conhecer, mas o que eu mais gosto é ter olhar pro passado, sabe? Entender, cara, eles têm alguma coisa pra ensinar a gente. Tipo, as histórias têm algo pra ensinar a gente. É o que eu mais gosto de fazer. É o que eu mais gosto de fazer. Conhecer pessoas também, mas eu gosto mais de mitologia, cara. Por quê? Eu não sei. Eu não sei. Eu só faço. É o que mais me entusiasma. Eu sinto como se os mitos falassem comigo, cara. Eu não sei explicar. Hoje, antes mesmo da gente vir pra cá, eu e o Andressa, a gente tava tomando ali, almoçando. Eu falei, caramba, eu tô sentindo eles chegarem, tipo, como se eles quisessem que eu falasse deles, os mitos, assim. Eu comecei a me arrepiar. É bem legal, é uma coisa que eu gosto. Acho que é como se fosse meu entusiasmo. É ali que tá. É como se entender a mitologia, entender os mitos, parece que me faz entender um pouco mais da vida, tanto da minha quanto dos outros, e da história sendo contada, e que tudo tem uma aplicabilidade, e que a gente é muito além do que a gente acha que é. Eu acho isso incrível, cara. É o que me move, é o que eu mais gosto da realidade, assim. Pudesse ser algo, seria arqueólogo. Mas acho que é isso, cara. Engraçado, cara. Eu sinto a mesma coisa, só que diferente. Eu tenho esse entusiasmo, só que é a mesma coisa, que é entender coisas pra interligar isso e entender a vida, Perfeito. né? Sim, é como se você quisesse entender as histórias das coisas em si para entender a grande história que é a vida em si. Tipo, por exemplo, o que é a vida, né? Aquela pergunta, o que é a vida? O que é a vida? A vida é uma coisa para você, é uma coisa para mim. Mas ela é a mesma coisa tanto para você quanto para mim. Tipo, existe uma vida individual minha, existe um significado individual meu, existe um significado individual teu. Existe a vida aqui. O que é esse ente? Essa vida aqui? É inenarrável. Eu só consigo ver uma parte dela. Então, isso é a vida para mim. Você vê outra parte. Isso é a vida para ti. Mas a vida como um todo é uma história. A vida como um todo é a história de todos. A vida pode ser a história das bactérias que evoluíram. Pode ser uma história do planeta. Pode ser essa vida, mas tem a tua vida ali. O que é a tua vida, saca? Qual é o teu entusiasmo? O que te move? Essa é a pergunta. Quando a gente quer perguntar qual que é o sentido da vida, você não está perguntando qual é o sentido da vida, você está perguntando qual é o sentido da tua vida, entende? E sentido também é uma palavra engraçada. Sentido. O que te vem à mente quando eu falo a palavra sentido? Agora veio o olfato. Cara, sentido, velho. Tipo, sentido é um caminho. Qual é o caminho da vida? Entende? Qual é o sentido de uma palavra? O que essa palavra quer dizer? O que a tua vida quer dizer? Cara, se você fazer essa pergunta, qual é o sentido da minha vida? Se você pergunta, o que a minha vida quer dizer? Isso é uma pergunta muito, parece estranha, mas o que a tua vida quer dizer, cara? E que te usa como voz. Entende? O que a vida quer dizer por meio do Lutz? Isso é legal, né? Claro, velho, isso é algo que os latinos chamam de vocação. Voc, voz, vocare, chamado. É como se a vida te invocasse a ser algo, a falar por ela. Porque a vida por si não pode falar. Ela te usa como instrumento para falar. Para a vida dos outros. Para que essa vida, para que essa consciência se alimente das micro-histórias, entende? Na mitologia hindu, existe um deus que sonha. Nós somos sonhos de Vishnu. Eu sou Vishnu me experienciando como Vinícius. Você é Vishnu se experienciando como Lutz. A Andressa é Vishnu se experienciando como Andressa. Todos somos Vishnu. Mas a gente está se experienciando como individualidade. E a gente tende a experienciar da melhor maneira possível essa realidade para que Vishnu como um todo, para que a vida como um todo, podemos dizer assim, possa se experienciar da melhor maneira possível. O desejo da vida por se manter viva. É uma pira, mas existe uma vida que só você pode viver. É o teu potencial. Só você pode viver essa vida. Eu não posso viver por você. E essa é a tua, cara. É o teu sentido. É a tua voz. Entendeu? É o teu caminho. É a tua rota. Parece difícil, né? Mas se você pensar...
profundamente na tua própria vida, você encontra isso, né, cara? Não é tão impossível assim. Não é aquela coisa tipo, só esses caras, tipo Mozart, Beethoven, que encontraram o seu propósito. Eu acho que Mozart ou Beethoven, eles não tinham vontade de fazer outras coisas, como, por exemplo, andar a cavalo? Tinha. Tá, e o que impedia eles de andar a cavalo, por exemplo? A diferença é que eles não tinham um Instagram para postar, olha aqui como eu sou feliz andando a cavalo. Eles só andavam a cavalo e quando eles tinham que compor a música, eles compunham a música. Saca? A voz principal dele estava ali. Aquele é o chamado dele, fazer aquilo. Era aquilo. Mas existem outras coisas para se aventurar. Pega um jogo de videogame, por exemplo. Existe a história... agora o do Harry Potter. Não, cara, eu parei no Play 2, velho. Eu adoro Play 2. Tu tem a main quest ali, a história principal, e tem as side quests. Mas você não te afastam da história principal, entende? Elas te dão ferramentas para a história principal. Sacou? Isso é uma coisa massa, velho. Por exemplo, a minha história principal é falar de filosofia, de psicologia, de mitologia. Essa é a minha história principal. Por que uma viagem ou uma trilha não pode trazer mais informações para essa história principal? Saca? Eu posso aprender o tempo todo com a realidade. Por que uma música não pode te fazer um melhor entrevistador no podcast, por exemplo? Esse é o ponto, cara. A gente acha que a nossa vida tem que ser isso. Mas existem side quests aqui que vão agregar na tua vida, na tua existência. Existem outras experiências que, se você sair um pouquinho só daquilo ali, você consegue agregar, saca? Talvez, poxa, o fato de eu estudar neurociência e mitologia não tem nada a ver. Mas por que eu estudar neurociência é diferente de eu estudar mitologia se as duas coisas podem conversar no fundo? Poxa, os antigos gregos falavam da adoração do deus Hélio, adorar o sol. Porque a Íris, que era a deusa, a mensageira dos deuses, a mensageira do sol, te traria informações mais reais acerca da realidade. Hoje, na neurociência, se sabe que se você acordar e se expor à luz solar, você vai ter uma elevação em diversos neurotransmissores que vão te fazer experienciar a realidade de uma maneira diferente. Ora, se você experiencia a realidade de uma maneira diferente, não é a mesma coisa que a realidade te mandando melhores mensagens? É você interpretando no fundo. Só que uma foi a deusa que abriu os teus olhos para a realidade. Outro foi o teu quiasma óptico. Só que o fenômeno é o mesmo. A experiência da realidade, saca? Então, se eu achar que não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, eu não posso ser músico e ser entrevistador de podcast. Porra, o Joe Rogan era narrador de UFC, porra. Saca? Se você parar pra pensar, a vida não é uma caixinha. Eu acho que é aí que tá o que a pessoa vai mudar no mundo, sabe? Porque eu me interesso por um monte de coisa que não são as mesmas coisas que outras pessoas vão se interessar. E você também, você gosta de mitologia, mas você gosta de psicologia profunda, você gosta de Jung, você gosta de não sei o que, tá gostando de neurociência. Em algum momento esses conhecimentos vão se encaixar e você vai ter uma nova teoria sobre alguma coisa. Sim, e mesmo que eu não tenha uma nova teoria sobre alguma coisa, poxa, pra mim fez sentido. E é isso que importa. Vishnu se experienciou dessa maneira e foi feliz. Sacou? A vida se experienciou dessa maneira e foi feliz. Houve um entusiasmo em entender mitologia, houve um entusiasmo em entender neurociência, houve um entusiasmo em entender uma conversa, houve um entusiasmo, houve o meu Deus interno, meu entheos ali vivenciando. A vida viveu por mim, entende? Eu fui um canal para a vida. É isso que a gente tem uma tendência a pensar que é só a minha vida, mas há uma vida, cara. E ela se experiencia por ti. Esse é o ponto. Você tem diversos potenciais. Você pode viver várias coisas na tua vida. Mas tem o teu núcleo de vida ali. Isso é muito legal, cara. Pode parecer que eu tô falando uma coisa que não tem nada a ver, mas se você abrir um pouquinho a tua percepção e deixar a palavra entrar, parece que você vai entender. Em algum nível da tua vida você entende isso. Em algum nível você entende. É o mesmo nível que entende a poesia. Saca? Eu me interesso por isso, cara. Por que é belo? Por que mexe com a gente? Então, eu não tenho essa resposta. Eu não tenho essa resposta. E eu nem me importo com essa resposta do porquê. Não é muito a minha prática, do porquê, de qual, o que acontece. Não. Eu experiencio a parada. E ali eu me sinto conectado. Show de bola. É isso que me importa. No sentido de que, poxa, o que faz uma poesia ser bela? As estrofes, que ela é A, B, B, ou ela é A, B, entende? Tipo, a maneira que ela é escrita, ou a maneira que você interpretou a poesia e ela te tocou em algum lugar teu que você não sabe muito bem aonde, mas ela é bela pra ti. E talvez se eu ler a mesma poesia, eu vou achar uma bosta. Saca? É a mesma poesia, mas é você interpretando. Quem é o poeta? O que escreve ou o que interpreta a poesia?
Isso é uma pergunta que eu sempre me faço, cara. Eu acho que o poeta é quem lê e sente a poesia. Não o cara que escreveu. Não somente o cara que escreveu. É uma via de mão dupla, entende? Poesia escrita é só um monte de texto ali escrito. Se você interpreta e dá um sentido para essa poesia, faz sentido para você. E é a mesma coisa com a vida. A vida é uma poesia. Quem dá um sentido, quem interpreta, quem vivencia, quem faz a vida ser bonita é você. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau!